Demos uma bela passeada aí pelos grupos de homotopia, né? Pelo menos pelo grupo de homotopia, o grupo fundamental. Né? O grupo fundamental, a gente observou explicitamente, né, o que efetivamente o grupo fundamental observa dentro de um certo espaço topológico. Né? Quer dizer, ele observa a presença de buracos. Né? E a gente viu como o cálculo desse grupo fundamental efetivamente revela para nós a existência desses buracos. Né? E as características do grupo fundamental permitem até você contar, de certa maneira, o número de buracos que você tem no seu espaço. Né? Vamos andar mais um pouco, né, com uma outra técnica associada com o grupo fundamental, e depois nós vamos generalizar, né, que é essa coisa de grupos de homotopia mais altos, vamos generalizar o cálculo do grupo fundamental para buracos, vamos dizer assim, de dimensão superior. Né? Os buracos têm dimensão, né? Então a gente vai falar disso na hora certa. Né? Então, para a gente exibir mais uma característica, né, dos grupos de homotopia, vamos falar do conceito aqui de tipo de homotopia. Né? Isso aqui diz respeito ao seguinte, né? Suponha que você tenha dois espaços topológicos aí, x e y, né? Tá certo? E você tem um mapa de x para y, f, e um mapa de y para x, g. Né? Então você vai dizer que x e y são do mesmo tipo de homotopia se você tiver aqui o f composto com g, né, é homotópico, né, a identidade de y e o g composto com f for homotópico a identidade de x. Tá certo? Ou seja, se você tiver um mapeamento contínuo, né, do qual f composto com g é um extremo desse contínuo de mapeamentos e identidade de y seja o outro extremo, que você possa passar, né, de um para o outro ali. Né? Você vê que se fosse igual, né, e não homotópico, né, se fosse igual, você teria que o g era a inversa do f, né, e portanto você teria um homeomorfismo entre os dois. Então, é claro que se você tiver um homeomorfismo entre dois espaços x e y, eles são do mesmo tipo de homotopia. Tá certo? Mas eles podem ser do mesmo tipo de homotopia sem ser homeomorfos. Tá? Então, o fato, essa classificação de ser do mesmo tipo de homotopia é mais suave, né, menos forte do que você dizer que eles são dois espaços homeomorfos, que tem um homeomorfismo entre eles. Né? Aí você pode dizer o seguinte, né, teorema sem prova, né, aqueles bons. Né? Se x e y, né, são do mesmo tipo de homotopia, bom, e implicitamente conexos por arcos, né, também, né? Então, π1 de x é isomórfico ao π1 de y. Né? Os grupos fundamentais são iguais. Esse teorema está provado, né, quer dizer, lá no Nash 100, tá certo? De fato está provado lá. Quem tiver a fim de se aprofundar, né, dentro dos detalhes técnicos, pode estar remetido para lá. Mas aqui você observa o seguinte, né,
o fato do grupo fundamental ser um invariante topológico é uma consequência desse teorema. Né? Porque se eles são homeomorfos, eles são do mesmo tipo de homotopia. Né? Foi o que a gente acabou de olhar ali. Se ali não é homotópico, mas é igual, né? Ali é claro que tem uma correspondência contínua trivial, né? Levando a identidade para o F bola G, para o G bola F, assim por diante. Então, se eles são homeomorfos, eles são do mesmo tipo de homotopia. E se eles são do mesmo tipo de homotopia, os grupos fundamentais coincidem. Portanto, se eles são homeomorfos, os grupos fundamentais coincidem. Tá certo? Então, ser do mesmo tipo, o grupo fundamental, em função desse teorema, pode ser visto como um invariante topológico. Tá certo? Quer dizer, é uma característica que não se altera se você aplicar homeomorfismos sobre o espaço que você está considerando. Né? Beleza. Então, aqui uma implicação corolária, né? Q1 é invariante topológico. Certo? Então, para você mostrar que P1 é invariante topológico, só precisa disso. Só precisa mostrar que os dois espaços são do mesmo tipo de homotopia. Desculpa. Você precisa mostrar que o grupo fundamental é invariante perante o grupo fundamental de dois espaços de dois tipos de mesmo tipo de homotopia é o mesmo. Desculpa. Escaparam as palavras aqui, repentinamente. Né? Você pode visualizar um pouco essa coisa de ser do mesmo tipo de homotopia quando um dos espaços é um subespaço do outro. Tá certo? Então, um dos espaços é um subconjunto, está contido lá dentro do outro. Né? Vamos definir aqui o que a gente chama de uma retração. Vamos supor que eu tenho X e eu tenho R, um subconjunto de X, certo? Um cara que está contido em X. Né? Eu vou dizer, não vazio, né? Eu vou dizer que esse R é uma retração, né? Se existir um mapa contínuo F de X em R, tá certo? Tal que o F de X, em geral, pertence a R, para X pertencente a X, e o F de X é igual a X se X pertencer a R. Certo? Então você manda todos os pontos do teu espaço X dentro do seu espaço R. Né? Mas, em particular, os pontos de R, que são elementos do X, são mandados neles mesmos. Tá certo? Então, isso aí que se chama de uma retração. Eu acho que a razão do nome é clara, né? Um exemplo razoável, né? Isso aqui deveriam ser dois círculos, né? Por exemplo, vamos supor que aqui você tenha o raio 1 e aqui você tenha raio R, certo? O círculo de fora é raio R, o círculo de dentro é raio 1. Então, o seu anel X, né? Ele, vamos chamar de R0 e R1. Né? O teu anel você pode definir assim, Z igual a R exponencial de θ, né?
pertencente a C, tal que R0 menor ou igual que módulo de Z menor ou igual que R1. Essa é uma possibilidade. Né? E você pode definir como R esse conjunto aqui, Z igual a R0 exponencial de θ, pura e simplesmente. Né? O teu mapa f de x, né? O f de z, ele vai pegar R exponencial de θ e te levar em R0 exponencial de θ. Então é claro que todo mundo ali daquele primeiro círculo, né? Aqui a gente está incluindo, né, todos os pontos, né? Todo mundo ali daquele círculo interno de raio R0 está mapeado em si próprio, né? No próprio R0. E o mapa F mapeia todo mundo de uma vez no ponto R0. Então tem, vamos dizer, infinitos pontos para cada R0, para cada direção θ, né? Que são mapeados no mesmo R0. Né? Então, numa direção dessas aqui, todos os pontos aqui são mapeados no mesmo ponto aqui. Tá certo? Isso é uma retração. Então você pode imaginar claramente o que você está fazendo aí. Você está transformando o teu disco ali, né? O disco não, como é o nome disso? É um anel, né? Num círculo, né? De raio R0, pura e simplesmente. O ponto aqui é o seguinte, se eu tivesse um buraco aqui dentro, alguma coisa assim, eu ainda podia definir esse F igualzinho, do mesmo jeito. Né? Se eu dissesse, olha, aqui não tem nada, né? Não tem ponto nenhum. Mas o F continua podendo ser definido do mesmo jeito, eu continuo podendo retrair, né, todos os pontos ali para dentro daquele círculo interno. Certo? Eu estou simplesmente dizendo, todos os pontos que estão aqui não são do tipo R exponencial de θ, né? Aqui não vai ter ninguém, mas tudo bem, não tem problema. Aí esse F de R exponencial de θ igual a R0 exponencial de θ, eu consegui levar todos os pontos do lado daquele anel nos pontos do círculo de raio R0 de uma vez. Então, quando eu falo de uma retração, eu não estou interessado em coisas que eu posso fazer devagar, continuamente. Estou levando tudo de uma vez. Tá certo? Aquela definição eu não entendi muito bem não. F de x pertence a R, se x pertence a x, não. Se F de x igual a x, x pertence a R. Não entendi isso, eu não tenho entendido nada do que você falou. É possível. Eu não sei se ajuda. Então, uma observação aí, não sei se vai ajudar o Carlos. No primeiro ali, F de x pertence a R, para x pertence a x, não poderia ser x menos R. Porque você está pegando o cara de fora que está em x e não está em R. Eu não sei se ajuda. Vamos dizer que sim, né? Isso aqui não está errado, concorda? Só não está falando tudo. Eu não sei se ajuda. F de x pertence a R. Né? Seja lá quem for o x de x. Agora eu estou super especificando. Quando o x for um cara de R, lembre-se que o R está contido em x. Então F de x é x. Então ele não mexe com R. Ele não mexe com R. F de x é a identidade se o x pertencer a R. Tá certo? Vê o exemplo aqui. Né? Quanto dá F de R0 exponencial de θ? Esse cara aqui não é um elemento do anel? Ele é um elemento do anel, só que ele é um cara de R. Né? O que eu chamei de R é justamente esse círculo de raio R0.
Então, o que dá aqui é R0 exponencial de θ. Ele não mexeu com o cara. Se eu pegar um ponto daqui, se eu pegar esse ponto aqui, f desse ponto é esse ponto. Só que também, f desse ponto é esse ponto. F desse ponto é esse ponto. F desse ponto é esse ponto. Assim por diante. Eu consigo imaginar você amassar um negócio, você pega uma variedade amassada e chegar no R. Independente, assim, você tem o R não mexe, e o que está fora dele você faz entrar. Isso. Só que esse amassar da ideia não é contínuo. De uma forma contínua Não é de contínuo. fazer isso. E isso aí não é contínuo, isso é de uma vez. Né? Tanto é que ele não se importa se você tiver buracos dentro do espaço. Né? Aqui, por exemplo, o exemplo que eu dei, se eu tiver um buraco aqui, eu continuo definindo aquele F ali igualzinho, do mesmo jeito. E a coisa funciona. Né? Para levar em consideração os tais dos buracos, né, aí a gente precisa de mais um conceitozinho, que é o seguinte. Vamos supor que tem um mapa contínuo, né? Se existir, né? H de xt, né? X é um ponto de x, tá certo? T é um cara do intervalo 0, 1, tá certo? É um parâmetro do intervalo 0, 1. Então, se você tiver um H de xt, tal que H de x0, né? H de x0 é x, H de x1 pertence a R, para todo x pertencente a R. Essa primeira condição, ainda tem mais um. Né? Então, H de x0 é x, quer dizer, o H de x0 é a identidade em x. Né? H de x1 é alguém de R. Né? Aqui eu estou continuando a usar R como um subconjunto de x. Né? Então, à medida que o T evolui de 0 a 1, e eu evoluo de um mapa que inicialmente é a identidade, para outro mapa, né, que leva todo mundo dentro do R. Só que a ideia é que agora isso aconteça de maneira contínua. Tá certo? Ele tem que ser contínuo, tanto em x quanto em t. Tá certo? Essa é a primeira história. A segunda história é que o H de xt é igual a x, né, para todo t pertencente lá ao nosso intervalo I, né, e x pertencente a R. Então, eu tenho uma família parametrizada continuamente, né, de mapas que me tiram do x e levam no x inicialmente, e no final me tiram do x e me levam a R. Então, esse cara que está aqui é uma retração. Esse último. Tá certo? Uma retração. Né? Por quê? Ele me pega todos os pontos de x e me leva em R, sem mexer com ninguém de R. E se eu substituir t igual a 1 aqui, né, tá tudo certo. Mas o H de xt, para t diferente de 1, não é necessariamente uma retração. Tá certo? Uma retração é o ponto final, é o ponto de chegada, tá certo, dessa família de mapas H de xt. H de x0 é a identidade, H de xt é uma retração. Tá ok? Agora, em cada momento, em cada instante de tempo, né, para cada t que eu escolher, eu não mexo com o R. O R está sempre quieto, sempre fixo. A ideia é essa. Então, se existir esse H de xt que está aí, então o R
além de ser uma retração, né, ele é uma retração porque o H de x1 já é uma retração. Né? Mas o R vai ser chamado um retraído por deformação. É aquele cara tímido mesmo, né? Retraído por deformação. Então, a ideia é que você chegue nessa retração de maneira contínua, de maneira suave. Né? Suave não, contínua. Suave já implica indiferenciabilidade, mas a gente não está requerendo isso. Né? Mas que você, agora sim, você faça esse movimento de amassar o espaço. Né? Amassar o espaço devagarinho. Aí você chega na retração fazendo deformações contínuas do seu espaço. O ponto é que você pode mostrar que se você tiver um espaço e o seu retraído por deformação, né, retraído por deformação dx, né, retraído de x por deformação. Se você tiver um espaço R e um espaço X e o seu retraído por deformação, você vai poder mostrar que eles são do mesmo tipo de homotopia. Tá certo? Demonstração também, né, lá atrás, né, lá no NASH. Se eles são do mesmo tipo de homotopia, então você pode dizer que o π1 de x, né, é homeomorfo, é isomorfo ao π1 de R. Eu estou abstraindo o ponto x0, eu estou supondo, como eu disse, que os espaços são todos conexos por arcos aqui. Certo? Quer ver uma aplicação interessante desse teorema? A aplicação interessante desse teorema é o seguinte: um tipo de retração por deformação, né, é, por exemplo, você pegar um espaço e contrair ele num ponto. Né? Se você não tiver buraco nenhum no espaço, não tem problema nenhum você pegar o espaço e contrair ele num ponto. Qual é o grupo de homotopia de um ponto? Né? O grupo trivial. Todo loop que você tiver lá é a identidade. Né? Então, se você tiver um espaço que você pode contrair esse espaço num ponto, né? O ponto é o retraído por deformação do seu espaço. Daí o grupo de homotopia, o grupo fundamental do ponto é igual ao grupo de homotopia do seu espaço, o grupo fundamental do seu espaço. Então, todo espaço que você puder contrair continuamente num ponto tem grupo de homotopia, primeiro grupo fundamental trivial. Tá certo? Esses espaços onde você pode contrair um ponto são chamados espaços contrácteis. Tá certo? Então, a história simplifica um bocado, né? Você olhar para os seus espaços. Agora você pode entender, né, claramente, por exemplo, porque você pega agora uma esfera com o seu interior, né, incluído, né, esse é um espaço que você pode contrair um ponto diretamente, né, continuamente. Vai amassando ele, pronto. Grupo fundamental trivial. Né? Aqui tem um caso aqui, né, onde a gente pode ver essa diferença de... isso aqui é um buraco do nosso espaço, isso aqui é outro buraco. Né? Imagina uma circunferência, esse subconjunto de pontos do nosso espaço, né? Esse círculo em volta de um ponto. Isso daqui é uma retração do seu espaço. Você pode imaginar, né, um mapa contínuo mandando todos os pontos no seu espaço para esse conjunto de pontos, sem problema nenhum. Mas você não pode imaginar
uma família de mapas contínuos, começando na identidade e terminando nessa retração. Por quê? Porque tem esses buracos obstruindo a história que está ali. Então isso daqui é uma retração, mas não é um retraído por deformação. Tá certo? Então, o problema é só aquele buraco de cá, né? Hã? O problema é só aquele buraco que está fora. Sim. Se você não tivesse esse buraco aqui, você poderia contrair tudo que está aqui dentro desse espaço para esse ponto, para esse cara daqui continuamente, sem problema. Eu botei o outro buraco ali por isso. Diga. Ali na definição do H de x de T1, você tem o H de x de 1 pertence a L. Não sei se eu não estou conseguindo imaginar jogando com essa família, mas eu deveria ser para todo x pertence a x não? Para todos x. Eu não estou vendo onde entra esse pertencente a x, E eu aqui dislexei. Para todo x pertencente a x. Isso aí. Ele tem que começar com uma identidade em x, né, e terminar com uma retração. Maravilha. Do que a gente viu lá da aula passada, né, vamos só frisar aqui, espaços contráteis. São aqueles tais que, em um certo ponto x0, né, é um retraído por deformação. Aí o π1 do x é o π1 de x0, né? Que é a identidade, né? É o conjunto, né, da classe de equivalência do loop constante, que é a identidade. Bom, vamos de volta rapidamente, né, lá para o que a gente viu na aula passada. Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: se eu tivesse um poliedro, né, um complexo simplicial, que tivesse dimensão maior do que 2, tá certo? Maior do que 2, ou seja, no meu complexo simplicial eu não teria só pontos, segmentos de reta e triângulos. Eu poderia ter tetraedros ou coisas maiores, né? O cálculo do grupo de homotopia, do grupo fundamental, seria exatamente do mesmo jeito, né? Porque o cálculo do grupo fundamental só envolve, do jeito que a gente viu a coisa acontecer, 0, 1 e 2 simplexos. Tá certo? Só envolve 0, 1 e 2 simplexos. Então você pode definir aqui, né? É o 2 esqueleto. A gente chama de K2. Tá certo? Ele é um subsimplexo, um subcomplexo simplicial. Do complexo simplicial do K, né? Envolvendo todos os 0, 1 e 2 simplexos. Calcular o grupo fundamental, daquele jeito que a gente aprendeu a fazer na aula passada, né, envolve apenas o K2. Não envolve o K inteiro. O resto do K pode jogar fora, né? Você faz a triangulação e tal, você precisa do K2. O K2 que vai ser o definitivo, né? E a razão disso, né, é que você está querendo pegar buracos que são acessíveis por esse critério aí, né? De você poder pegar loops e contrair continuamente a pontos, né? Pegar um loop e contrair continuamente a um loop constante, né?
Pensa no S2, por exemplo. Né? O grupo fundamental, né, do S2 é bastante simples de a gente pensar. Se eu desenhar um loop sobre a superfície do S2, eu posso contrair esse loop continuamente a um ponto, seja ele qual for. Né? Portanto, o grupo fundamental do S2 tem que ser a identidade. Mas o S2 tem um buraco. Né? O S2 é só a casca esférica. Esse buraco aí você não pega com o grupo fundamental. Como que você pega esse buraco? Daqui a pouco a gente vai ver. Né? Mas com essa estratégia de pegar loops e contrair a pontos, você não pega esse buraco que está lá no S2. Você não vê, não enxerga. Tá certo? Todo e qualquer loop unidimensional que você desenhar sobre S2, você pode contrair um ponto, sem problema nenhum. Então, para você, o S2, que é só a casca, ou o S2 mais o interior, dão exatamente na mesma. Tá certo? Bom, o fato é que se o 2 esqueleto, né, é a única coisa que interessa, né, para calcular o grupo fundamental, então você vê que o Q1 do poliedro associado com o complexo inteiro, complexo inicial K, é a mesma coisa que o Q1 do poliedro associado com o 2 esqueleto. Tá certo? E aí você pode usar esse fato, né, em geral, por exemplo, para calcular o π1, o grupo fundamental, de uma esfera n-dimensional, que você queira. Né? Como é que é isso? Você pensa o seguinte, imagina a bola sólida, né? Vamos chamar ela de D3. Né? Quer dizer, é o S2 mais o interior do S2, tá certo? Esse cara, né, a fronteira, vamos chamar assim, fronteira, vamos usar esse símbolo, né, fronteira de D3, né, é exatamente o S2. Né? Então, se você tiver um poliedro da bola sólida, tá certo? Do D3, a fronteira desse poliedro é um poliedro que representa o S2. Né? Esse aqui é o tetraedro, que é um 3 simplexo. Né? Ele é os 4 triângulos que formam as faces, mais o interior dele. Né? Você poderia dizer que isso daqui é o S3, é o D3. Né? Isso aqui representa o nosso D3, é uma triangulação do D3. Se é uma triangulação, eu teria que olhar para ver se o complexo simplicial está bem definido ou não. Senão a gente coloca mais alguma coisa que seja necessária. Né? Mas isso é uma triangulação do D3. Por outro lado, né, a fronteira desse cara, ou seja, se você remover o interior, sobra essa face, a face de trás e a face de baixo. Né? Isso daí é uma triangulação do S2. Né? Então, essa bola sólida, esse cara que está aqui, pode ser continuamente contraído a um ponto. Então ele é chamado, ele é um exemplo de um espaço contrátil. Né? Ele pode ser continuamente contraído a um ponto e, portanto, você vê que o π1 do D3 do poliedro original, ele vai ser igual ao π1 do S2, que é a fronteira desse poliedro, que é o 2 esqueleto associado com ele. Mas o π1 do D3 é trivial, porque o D3 é continuamente contraível. Né? Acho que não existe isso, né? Falando besteira. Continuamente contraível. Não existe. Amassável, né? Contrátil. Não, contractível. Não gostei. Contrátil. Bom, o D3 pode ser deformado continuamente num ponto.
Isso é uma arte, cara, você inventar uma frase quando você não sabe uma palavra. Então é legal. Bom, você pode fazer uma coisa como essas, né? Essa é exatamente, né? Para o SM, né? Em princípio, e você vai chegar à conclusão que o Q1 do SM também é trivial, né? Isso daqui é um resultado válido naturalmente para n maior ou igual que 2, né? Porque para n igual a 1, a gente vê que o Q1 do S1 não é trivial, não. É o Z, né? Esse buraco, o grupo fundamental pega, né? O que ele não vai pegar são os buracos, vamos dizer, de ordem superior que estão lá, né? Então isso é mais uma possibilidade ao nosso alcance para a gente calcular grupos fundamentais, tá certo? É você observar se o grupo fundamental do objeto que você está querendo calcular, né, se o objeto de quem você está querendo calcular o grupo fundamental é ou não a fronteira de um cara que é contrátil, tá certo? Se ele for a fronteira de um cara que é contrátil, você já sabe, grupo fundamental trivial, certo? Direto. Outra coisa que a gente pode utilizar para calcular grupos fundamentais, né, é a ideia de grupo fundamental de um espaço produto cartesiano, né? Mas se você tiver um espaço produto cartesiano, x cartesiano y, tá certo? Você pode mostrar, isso é o exercício 2 da lista, tá certo? E o π1 de x cartesiano y é o π1 de x, produto direto, embora a notação seja soma, isso aqui quer dizer produto direto, π1 de x, produto direto, π1 de y. Né? O que a gente chama de produto aqui, né, é o seguinte, né, que os elementos, né, desse G1, produto ou soma G2, né, são pares ordenados desse tipo, G1 e G2, onde G1 pertence a G1, G2 pertence a G2, tá certo? E onde o produto desses dois caras desses, é definido, né, como G1, G1', G2, G2'. Isso daqui é vamos dizer assim, isso é um lema, né? Vocês estão convidados a provar esse lema, que a gente pode se concentrar aqui imediatamente nas aplicações, né, desse lema que está aqui. Então imagina, por exemplo, né, que você tenha lá o cilindro, né? O cilindro é um cara que pode ser visto como o produto cartesiano do S1 pelo intervalo I, vamos dizer assim, né? Intervalo 0, 1, né? Uma coisa desse tipo. Então, se o cilindro pode ser visto como esse produto cartesiano que está aqui, né? Então o π1 do cilindro é o π1 do S1 vezes produto de grupos, né? Produto direto, π1 do S1, produto com π1 do intervalo I. Deixa eu escrever isso aqui mais devagar. Então, π1 do cilindro
é o π1. O S1 vezes o π1 do I, né? Só que esse espaço I, né, é contrátil, né? O intervalo I você pode contrair continuamente a um ponto sem problema nenhum, né? Então, isso daqui vai ser o conjunto de... Como é que vão ser os elementos desse grupo aqui? Vão ser G1, né? Vão ser pontos desse tipo. 1 é o único elemento do grupo fundamental do π1 de I, né? E G é um elemento genérico do grupo fundamental do S1. Né? Então, se você fizer o produto de dois caras desse, o resultado vai ser... Então, é claro que você tem um homomorfismo óbvio, né, entre esse conjunto de pontos G1, né, e o conjunto de elementos G. Você tem uma correspondência 1 a 1 entre eles dois, né, que respeita a lei de composição. Então você tem um homomorfismo que também é mais ou menos óbvio que é um isomorfismo, né? Então, esse espaço produto, esse grupo produto direto, ele é isomorfo ao π1 de S1, pura e simplesmente, que é o Z, né? Tá certo? Então, com a informação de que o seu cilindro pode ser visto como um produto cartesiano entre um círculo e um espaço contrátil, então você chega à conclusão imediata que o π1 do cilindro é exatamente o mesmo π1 do círculo. Tá certo? Mesma coisa para o tório, né? O tório pode ser visto, né, como um produto cartesiano, né, de 2S1, né? Tá certo? Quer dizer, em cada ponto desse S1 que está aqui, você pega esse ponto e você considera todos os pontos de S1 sobre ele, né? Pontos desse tipo, né? Exponencial R, né? Exponencial de θ e R exponencial de θ', né? Onde θ, né, é um ângulo aqui que define quem é esse cara, e θ' é um ângulo aqui que define quem é esse ponto aqui que você está falando. Então, se o tório pode ser visto dessa maneira, o grupo fundamental do tório, né, é o produto direto dos grupos fundamentais do S1. E você vai obter o que a gente vai obter lá com muito sacrifício, né? Z mais E. Certo? É outra possibilidade, né, para a gente calcular grupos fundamentais. Enxergar se o seu espaço pode, de alguma forma, ser visto como produto cartesiano de dois outros espaços mais simples, né, de dimensão menor, ou coisa do nível. Maravilha. Vamos voltar então para aquela questão, né, que eu mencionei, que é a questão sobre encontrar buracos de dimensão maior, né? Então, todo mundo aqui conhece abacate? Tem algumas pessoas de fora do Brasil, né? Abacate faz sentido? Vocês conhecem abacate? Não?
Em espanhol é avocado. É o quê? Avocado. Hã? Avocado. Avocado. Não viu o Demolidor, não, cara? Não, eu vi o Demolidor, mas não me lembro da palavra. É avogado. É avogado. Avogado. É com B. Avogado. Só que só não é B nem V. É uma coisa entre isso. Não, mas eu estou querendo saber o final da palavra. Fala em português, sim. Fala portuguesando. É. Avocado. 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 Essas são as letras? Não, não é com V, é com B. Não, é escrito com V ou com B? Com B. Com B de bola? É. Abocado. Isso. Isso. Então, deu para entender? Vocês conhecem essa fruta? Sim, mas Não conhece? o nome em si é o que eu imagino que em espanhol é avocado. Deve ser. Deve ser isso. Eu não sei pronunciar direito, mas acho que é isso. É o que eu uso para fazer guacamole. Guacamole, sei lá. Guacamole. Matéria-prima de O guacamole. guacamole é quando você... Não, eu sei, quando você já tirou a polpa. Né? Tá certo. Com o quê? Com isso aí. Então, o avocado, né? Ele tem um caroço, né? Ele tem um núcleo, kernel. Seja um avocado. Então você tira esse núcleo, né? Esse caroço, e sobra um buraco lá dentro, né? É disso que nós estamos falando, né? Essencialmente, né? De você ter uma esfera, né? Alguma coisa assim, onde você tem uma coisa que está cheia, né? E você tem um buraco ali dentro, como se fosse um abacate sem caroço. É assim que eu cito aqui, depois nas notas de aula, né? Isso eu tenho que explicar bastante para vocês, para depois não ter problema. Tá certo? Então, como é que você toma conhecimento desse buraco que está aqui? Né? Não é com o grupo fundamental. Né? O grupo fundamental é incapaz de te dar uma ideia que existe esse buraco. Né? Mesmo que você resolva fazer, eu vou desenhar um loop aqui, ó, em volta do buraco. Né? Bom, lembre-se que isso aqui está em 3 dimensões. Então eu posso pegar esse loop, puxar aqui para a 3ª dimensão e contrair um ponto, não tem problema nenhum. Né? Uma dimensão a mais, o nosso loop fica, a graça dele é ser bidimensional. Então se você tiver buracos bidimensionais, maravilha, ele encontra esses buracos. Se você tiver buracos, entre aspas, tridimensionais, ele não encontra, não quer saber. Ele tem uma dimensão a mais para você poder ser deformado continuamente num ponto. Né? Então como que a gente faz aqui? Né? A resposta óbvia é a seguinte: bom, se um loop unidimensional não funciona, vamos fazer um loop bidimensional. Né? Então, imagina que eu tenha um loop dentro desse cara que seja uma esfera, um S2. Tá certo? Essa esfera que eu desenhar, essa casca, né, S2, que eu desenhar, que eu colocar aqui dentro, eu não posso contrair continuamente a um ponto. Né? Por quê? Porque eu tenho um buraco aqui no meio, impedindo esse cara de fazer isso. Tá certo? Então essa esfera vai ser capaz de pegar esse buraco e identificar que ele existe, que ele está lá. Né? Então a ideia básica de você generalizar essa coisa dos grupos de homotopia é exatamente fazer isso. Você obter curvas fechadas de dimensões maiores que 1, tais que elas sejam capazes de identificar a presença desses buracos de dimensões maiores também. Né? Poxa, então você tem um buraco, você pega a fronteira do buraco, então meu loop tem que ter a dimensão da fronteira. Fronteira do buraco é um critério, né, para falar sobre isso. É verdade. Né? Por exemplo, se você tiver o caso unidimensional, a fronteira do seu buraco
bidimensional é um cara unidimensional. Aqui também, a fronteira desse buraco aqui é um objeto bidimensional. Mas um exemplo, por exemplo, de um cilindro finito com furo no meio, né? Cilindro Finito com furo no meio. A fronteira dele ali é bidimensional, mas se pegar o grupo fundamental é suficiente. cilindro Com furo no meio. com um furo no meio aonde? Na superfície. Não, furo. Tá do próprio furo do cilindro. Colinear. Vertical. Não, cilindro. Isso. Esse vazio aqui, você está dizendo? Não, pode ser menorzinho. Ele tem um volume, assim, né? Então você está falando numa Nunca caixa. isso. 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 Está falando disso. A caixa de cilindro. A superfície é bidimensional, mas o grupo fundamental é suficiente para exceder isso. Né? Porque tem um loop aí que não dá para ser deixado. Você pegar um lacinho. Sim, mas veja que por exemplo, esse cara aqui ele é continuamente deformável nesse cara aqui. Não, Sim. não, porque tem um vazio no meio. Esse cara aqui, ó, né? É esse cara aí. Aqui está cheio, não é isso? Uhum. Então, vou aumentando esse cara aqui de dentro até colar isso aqui nessa parede. Ah, sim, não, sim, Hã? verdade. Então, esse cara aqui, o grupo fundamental dele é o mesmo grupo fundamental do cilindro original, né, que a gente estava falando. Quer dizer, aqui eu não tenho uma novidade, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, o fato do grupo fundamental ser capaz de perceber o buraco não é estranho, porque é a mesma natureza de problema topológico que a gente tinha antes. Né? Então, vamos tentar estabelecer aqui algo, né, um instrumento que seja capaz de tomar conta dessa questão, né, de descobrir buracos de dimensões maiores. Né? Para essa finalidade, a gente vai definir aqui o que a gente chama de um N-cubo. Não. Oi. Desculpa interromper, mas essa figura do Arthur não seria um fórum? A figura que ele desenhou ali, Esse cilindro. esse cara aqui, É um fórum. por quê? Se você achata ele, É infinito, né? Não é infinito. Ele é um torno de um quadrado por um círculo. Então, o quadrado é um biomorfo um círculo. Então, Não, eu acho que ele não é o toro, não. Ele é aquele anel. Se eu achatar esse cara, ele vira isso aqui, ó. mas São Paulo deveria ser Achatado, tudo Para achatado. São Paulo deveria ser vazio, não, é só acrescentar a superfície. Ele cola, né? Não isso. Tem que identificar as coisas de É cima e de baixo. que essa casca é sólida. Uhum. Para São Paulo deveria ser vazia. Essa aqui, A casca. aí nós temos um problema, né? Que aí o espaço não é conexo por arcos. Não a. Eu não. Coloca a tampa, as duas tampas, com furo. Isso. Você está querendo tirar esse cara daqui. Não. Deixar a superfície, essa parte da superfície e deixar vazio o resto. Ah, tá. Entendi. Ele quer que aqui dentro fique vazio e em cima e embaixo você bote uma tampa. É isso que Você cola em cima e embaixo. Isso Você cola em pode ser cima um e todo, embaixo. né? é que antes era sólido. Era tudo sólido. Aí você consegue deformar ele. Aí eu deformo tudo num disco, né? E esse cara aqui eu deformo no S1, né? Sem problema nenhum. Caraca. Enfim. Deixa eu pensar um pouquinho nesse cara aqui, peraí. Esse é um toro, sim. Vou botar a tampa em cima, né? Isso aqui é um toro. Difícil ver? Não é tão difícil assim. É que o cara que fica aqui na frente não vê nada. Enfim, vamos definir um N-cubo
né, da seguinte maneira, como sendo um IN. Lembra que o I, né, nosso intervalo I, era o intervalo fechado 0, 1. Né? Que é o I1. Né? IN, que é S1, SN. Tal que esses SIs, todos, eles estão entre 0 e 1. Tá certo? Então, aqui você tem, por exemplo, né, se você botar n igual a 3, né? Mais ou menos para entender, né? Depois que a gente desenha, a gente vê os erros que a gente comete, aí a gente pode consertar. Né? Então, aqui você teria o S1, o S2, o S3, né? E você imagina um conjunto de todos os pontos com S1 variando de 0 a 1, S2 variando de 0 a 1, S3 variando de 0 a 1, dá esse cubo aqui, né? Imagina isso sendo generalizado para dimensões superiores, aonde você não vai necessariamente visualizar uma coisa dessas. Né? Mas é um cubo, né? Em geral. É um N cubo. Né? A fronteira do nosso N cubo, mais uma vez esse símbolo aqui, que vai aparecer bastante na parte de homologia daqui a pouco, né? Não hoje, mas daqui a pouco. A gente pode definir a fronteira desse cara dessa maneira aqui, né? S1, Sn, pertencente ao IN, né? Tal que algum ou alguns, né, dos SIs é 0 ou 1. Né? Então você pega o primeiro, por exemplo, bota 0 e o resto, todos os valores entre 0 e 1. Isso vai dar uma dessas fronteiras. Né? Tipicamente aqui, no caso desse I3, né, desse 3 cubo, se você fizer S1 igual a 0, você vai ter 0, S2, S3. Né? Esse 0, S2, S3 é essa face aqui. Né? Tio, você pode só, por favor, aumentar o tamanho do nome dos lados ali? Não é o nome dos lados, é a faixa de variação Foi só o que eu tentei. Deixa eu fazer assim. Só para poder isso aí. S3, S1. Agora. Então, se você fizer isso, por exemplo, 0, S2, S3, você obtém esse cara que está aqui. Se você fizer 1, S2, S3, você obtém essa face aqui, né? essa da frente. Né? E assim por diante vai tirando e você vê que dá quantas faces? 4, 6 faces do cubo. Né? Tá certo? Então, olha só, quando a gente foi definir o grupo fundamental, a gente fez mapeamentos alfa, né? De T, tal que alfa de 0 é igual a alfa de 1 igual x0. Né? 0 e 1 são as fronteiras do 1 cubo. Tá certo? Do 1 cubo. Do 1 cubo. Digo. São as fronteiras do 1 cubo. Então, a gente definiu um loop, né, pegando a fronteira toda e levando num ponto. A fronteira do nosso 1 cubo foi levada num ponto. Isso transformou o nosso mapeamento alfa, que poderia ser igualmente bem escrito, como um mapeamento alfa de S1 no meu espaço topológico X. Né? Já que o primeiro ponto, o 0, e o último ponto, o 1, estão sendo levados no mesmo ponto, né? Você poderia dizer que você está identificando os dois pontos da fronteira do seu intervalo
no mesmo ponto. Não? Quer dizer, você fazer um mapeamento onde os dois pontos da fronteira são levados no mesmo ponto do espaço topológico é equivalente a você fazer um mapeamento de S1 no seu espaço topológico. Tá? Essa é mais ou menos a ideia por trás do que a gente está fazendo aqui. Né? Nós vamos identificar os pontos da fronteira, tá certo? E levar todos os pontos da fronteira no mesmo ponto do nosso espaço topológico, para que a gente forme um loop, tá certo? A gente precisa de loops, a gente precisa fechar o nosso espaço, a nossa curva, né? Quer dizer, toda a brincadeira dos grupos de homotopia se baseia no fato de que eu tenho um loop. Por quê? Né? Porque um loop não deixa nada escapar do seu interior. Né? Aí eu contraio ele ou não a um ponto. Se eu conseguir contrair, é porque não tem nada no meio dele. Não tem nenhum buraco, não tem nenhuma obstrução. Se eu não conseguir contrair, é porque tem um buraco. Porque se ele fosse aberto, se ele não fosse um loop, eu poderia sempre contrair ele continuamente a um ponto. Não é? A graça é que ele seja fechado. Não é? Quando eu for para dimensões maiores, eu vou manter a mesma filosofia. Eu não vou querer curvas no meu espaço topológico, não é? Que não sejam fechadas nesse sentido. E a minha estratégia para conseguir curvas fechadas é justamente essa. Eu poderia definir uma curva no meu espaço topológico com um S1, SN entre 0 e 1 arbitrariamente. Ali, é claro, para eu ter o análogo, né, eu não ia chegar a 2 pontos no meu espaço topológico, mas eu ia chegar a um conjunto de superfícies no meu espaço topológico, que não necessariamente seriam superfícies que formariam, né, um negócio fechado. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Né? Acho que não. Se você fizer lá na nossa estratégia original, né, uma curva saindo de x0 chegando em x1, né, com uma curva assim você não consegue identificar buracos no seu espaço topológico. A razão é que se você quiser deformar continuamente essa curva, né, que liga x0 a x1, sei lá, um ponto, se você quiser, você sempre pode fazer isso. Né? Não há nenhuma obstrução por hipótese, porque isso aqui é um mapeamento contínuo. Né? O ponto x0 não necessariamente coincide com o ponto x1, ok? Né? Agora, quando você fecha esse cara, aí deformar ou não dá uma informação sobre buracos. Né? Se tiver uma área aqui bidimensional vazada, você não vai conseguir fazer isso continuamente. Né? A mesma situação num espaço topológico X de dimensão com buracos de dimensão maior vai te levar a quê, por exemplo? Né? Vamos supor. Aqui vai ser a fronteira do seu mapeamento alfa. Né? Vamos, para definir as coisas, falar um cara de 2 parâmetros, S1 e S2. Né? Aqui você vai ter outra fronteira. Né? Vamos chamar de 0, 0. Né? Aqui você vai ter um alfa, talvez de 1, 0. Aqui você vai ter outro alfa, 0, 1. Né? E aqui você talvez tenha outro alfa de 1, 1. Tudo errado. Desculpa.
Claro que esses caras são pontos, né? Do x. Então, não tem nada a ver eu colocar esses quadradinhos aí. Ninguém me corrige, né? Se Deus fala besteira à vontade aqui. Maravilha. Por exemplo, se eu mantiver alfa, S1 igual a 0, né? E evoluir o S2 de 0 até 1, eu vou ter isso daqui. Né? Vou ter essa curva dentro do meu espaço topológico. Depois eu vou ter isso aqui, vou ter isso aqui e vou ter isso aqui. Né? Aqui, por exemplo, eu mantenho o S1 igual a 1 e evoluo o S2 de 0 a 1. Né? Aqui eu mantenho o S2... 0, né? 0 já foi, né? 0, 1. 1, 0. Troca 1, 0. Como é que é? Troca 1, 0 com 1. Aqui com 1. E aí em cima Aqui 0. é 1. Isso. Então, esse cara daí é o análogo daquela curva aberta que estava lá. Né? Essa superfície, né, dentro do meu espaço topológico, eu posso deformar continuamente a um ponto, a hora que eu quiser. Da mesma forma como eu podia fazer a coisa. Aonde que isso daqui não vai ser trivial mais? É se toda essa fronteira dele foi identificada num ponto. Que aí eu vou fazer, né, tipo assim, eu pego um lenço e eu uno todas as bordas aqui em cima. Né, não dá para fazer isso com lenço, eu sei. Né? Mas eu uno todas essas bordas e aí eu vou formar um cara pé fechado. Se tiver um buraco ali no meio, esse cara vai enxergar esse buraco. Não sei se agora deu uma melhorada. Fala, professor. Aquele esse num mapeamento lá, ele é o círculo. Uhum. Isso. Esse cara aqui, se eu unir toda a fronteira dele, ele vai virar o quê? O S2. Tá certo? Não, ele não vai virar o S2, ele é um pedaço do X, do meu espaço topológico. Né? Mas o mapeamento alfa, né, efetivamente, vai pegar todos os pontos da fronteira e me mapear no mesmo ponto do meu espaço topológico. Né? Porque eu não sei desenhar, mas eu imaginaria uma coisa assim. Isso aqui vocês podem imaginar que são umas dobrinhas. Né? E aqui o meu ponto x0. O meu lenço ali, eu peguei e botei toda a fronteira do lenço no mesmo ponto, contraído no mesmo ponto. Né? Então, o meu alfa agora, né, ele vai me pegar a fronteira do meu I2 e mapear toda nesse x0. Né? A fronteira do I2, né, é esse cara todo que está aqui. Ó. Né? Todos os pontos da fronteira vão ser levados pelo mapeamento no mesmo ponto. Então, efetivamente, o que eu tenho? Né? Eu tenho o seguinte, dá uma olhada no I2, nesse cara aqui. Esse cara aqui, eu posso enxergar, né? Deixa eu ver meu desenho aqui, peraí. Eu posso enxergar assim, né? Sem problema nenhum. Deformações contínuas valem. Né? Esse cara que está aqui, eu posso pensar nele desse jeito aqui, ó. Né? Onde agora, essa aqui é a fronteira, tá certo? Esse aqui é o S1 da fronteira, esse aqui é o S1. Tá? Esse cara está aqui. E o resto eu deformei aqui, para dentro, usei a terceira dimensão. Né? Agora essa fronteira aqui eu posso ir contraindo cada vez mais. Tá certo? E o resultado é que eu termino nesse cara aqui, ó. Só que isso agora é uma borda, né? Mas... Se
se eu identificar todos os pontos da fronteira, tá certo? Com um único ponto, isso aqui eu estou fazendo essa identificação aos poucos, tá? Finalmente, todos os pontos da fronteira estão aqui, nesse único ponto. O que eu termino é identificando o espaço original no qual eu estava trabalhando, que é o I2, com o S2. Tá certo? Mesmo espírito da coisa. O meu mapa alfa levava 0 e levava 1 no x0. 0 e 1 eram as fronteiras do intervalo I. Isso dizia o seguinte, que eu fazia o mapeamento do intervalo I no x com alfa de 0 igual a alfa de 1 igual a x0, é a mesma coisa que eu fazer o mapeamento do S1 no x. Porque eu vou chegar de volta no mesmo ponto, e naturalmente, quando eu chegar de volta nesse ponto, o alfa de 0 tem que ser igual ao alfa de 1. Né? A mesma coisa aqui. Se eu pegar todos os pontos da fronteira e mapear no mesmo ponto, que é para eu conseguir algo fechado aqui no meu espaço topológico, o que eu estou fazendo é mapear todos os pontos da fronteira do meu I2, tá certo? Num ponto só. Isso quer dizer que eu posso efetivamente estar trabalhando com o espaço onde toda a fronteira está identificada a um único ponto. E isso vai me dar um mapeamento equivalente. Mas, por exemplo, no caso do I2, esse espaço, com todos os pontos da fronteira tornados equivalentes, é o S2. Tá certo? Em geral, se você fizer IN descontando a fronteira do IN, tá certo? Ou seja, com todos os pontos da fronteira do teu N cubo identificados como um só, né, você pode mostrar que você obtém o SN. Tá certo? Então você pode ver os grupos de homotopia, né? Ainda não falamos de homotopia, mas deixa eu antecipar o conceito, né? Como sendo instrumentos que classificam mapas, né, de SN no seu espaço X, no seu espaço topológico X. Tá certo? Então, dito isso, né, cara, o que você tem a fazer é definir os conceitos, né, de homotopia, né, de grupo de homotopia, etc. e tal, e você vai ter o mesmo setup teórico que você tinha antes. Né? Então, por exemplo, né, a gente vai definir uma homotopia entre dois laços, né, alfa e beta, como sendo um cara assim, S1, SN, T. Isso aqui eu vou chamar de uma homotopia entre laços alfa e beta. O que é um laço, né, alfa ou beta, né? Um laço desses é um alfa de S1, SN, onde, quando S1, SN se refere à fronteira lá do nosso N cubo, isso aí sempre dá o mesmo ponto no nosso espaço topológico. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, S1 igual a 0 e todos os outros SNs para qualquer valor,
você sabe que você está na fronteira do seu espaço. Né? Você sabe que está na fronteira do N cubo. Então isso aí dá x0. Se você tiver S1 igual a 1 e todos os outros S dando qualquer coisa, você está em outra fronteira do teu espaço, mas a fronteira é sempre levada no mesmo ponto. Então isso dá x0 de novo. Tá certo? S alfa de S1, 0, S3, S4, Sn também é x0. E assim por diante. Né? Então, a definição de homotopia entre laços vai ser assim. O F de S1, Sn, 0 vai ser o alfa de S1, Sn. Né? O F de S1, Sn, 1 vai ser o beta de S1, Sn. E o F de S1, Sn, T, seja T qualquer, vai ser x0 para S1, Sn pertencente à fronteira do IN, certo? Para qualquer T. Você vê que é uma generalização, né, direta dos laços para uma, né? Dos laços unidimensionais, né, que a gente tinha. Né? Você pode definir agora o produto de laços. Né? Alfa, estrela beta de S1. Sn, você define assim, é o alfa de 2S1. Sn, beta de 2S1 menos 1. Sn com S1 variando diferenciadamente entre 0,5 e depois entre meio e o beta variando entre meio e 1. Né? Então você primeiro percorre o loop alfa, depois você percorre o loop beta, tá certo? E esse percorrer está sendo feito ao longo de. Você tem que escolher um dos parâmetros, a gente está escolhendo o S1 para fazer isso, tá certo? E isso dá a definição da gente de loop produto, tá certo? Então você tem loop constante, né? etc, etc, loop inverso, e você procura as classes de equivalência desses loops por deformações contínuas, ou seja, dois loops vão ser equivalentes se existir uma homotopia desse tipo entre eles. Tá certo? Monta esse conjunto de classes de equivalências e o que você definiu foi o seu Pn, né, de x. Em princípio, num ponto x0, mas se o seu x for conexo por arcos, isso também vai ser independente do seu ponto x0, certo? Essa definição do Pn, né, em princípio, é para n maior ou igual que 1, né? Mas você pode, curiosamente, dar uma definição do que você entende por π0. De x, x0. Né? O π0 vai ser o seguinte, né? O que você tem aqui são 0 laços, né? Que eles são aplicações de I0 e x. Né? Esse I0 é um ponto, pura e simplesmente. Né? Se quiser, você chama de t igual a 0, né? Em x. Então, como é que podem ser esses mapas? Alfa de 0 igual a x0, né? Por exemplo. Né? Um outro mapa diferente já teria que ser
beta de 0 igual a y, outro ponto diferente, né? O que a gente entende por alfa ser homotópico a beta, aqui, é você dizer que existe um mapa contínuo f de 0, 0 igual a x, f de 0, 1 igual a y. Mas isso é uma curva que une x com y, tá certo? Então, se você tiver o alfa vai ser homotópico a beta se e somente se você tiver um caminho conectando x com y dentro do seu espaço, né? Se o seu espaço for conexo por arcos, o seu grupo π0 é sempre trivial, né? Então esse π0 pode ser uma medida da conectividade por arcos ou não do seu espaço. Se ele tiver n componentes conexas por arcos, né, o π0 não vai ser trivial, porque todos os pontos x de uma componente não vão ter um caminho que conecte a outros pontos x de outra componente, né? Então, o π0 de x0 ele vai te dar, vamos dizer, uma soma de componentes, né, que você possa ter associada com o número de componentes conexas do seu espaço, né? Isso vai ser o número de componentes dele, né? Fatos sobre grupo de homotopia mais alto, coisas que a gente não vai detalhar, né? Mas grupos de homotopia mais altos são sempre abelianos, tá certo? Eu não vou mentir para vocês, nem mistificar, né? Esse fato está pretensamente demonstrado no Nakahara, tá certo? Graficamente. A pessoa que conseguir entender a demonstração do Nakahara, por favor, eu peço que me explique, certo? Eu não entendi, né? Eu não entendi aquela demonstração, mas fica o fato: grupos de homotopia superiores são sempre abelianos. Tá certo? Outra coisa é que os Pn de x também são invariantes topológicos, né? Certo? E acontece a mesma coisa para espaços produto cartesianos, né? Quer dizer, para espaços produtos cartesianos você termina com um grupo que é o produto direto dos grupos de homotopia mais altos de cada um dos espaços que você tem, né? Também, bom, a última coisa a citar aqui é que os Pn de x são triviais se x é contrátil. Se o x é contrátil, tudo fica trivial, né? Tá certo? Maravilha. Então, isso aqui é um breve sobrevoo, né, sobre os grupos de homotopia mais altos. Se vocês derem uma olhada no Nakahara, ele com todos esses truques, né, vamos dizer assim, que a gente aprendeu aqui, ele monta uma tabelinha onde ele calcula um monte de grupos de homotopia, né, de coisas razoavelmente simples até coisas que podem não ser tão simples assim, né? Tá certo? A última coisa a falar aqui, para completar a tabelinha do Nakahara, né, é sobre os chamados espaços de recobrimento universal. Então,